Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Alessio Bressano e nesses próximos minutinhos eu tenho um grande propósito aqui. Se você está aqui é porque você é líder, você é gestor ou gestora de uma empresa, ou diretor e diretora, você é empresário, você é empreendedor, você tem alguma posição de chefia e que essa posição te traz enormes desafios voltados para a gestão dos negócios que você atua, das equipes que você gerencia e lidera. E o meu objetivo aqui, nesses próximos minutos, é trazer você a consciência do que nesses meus 25 anos de carreira eu acho que é a grande dor e o grande problema que todo líder enfrenta. E eu também já enfrentei esse problema como gestor e executivo de uma multinacional por mais de uma década. E nos últimos 15 anos eu venho ajudando líderes que também passam por esse mesmo problema e eu percebo que os problemas são os mesmos. Mas existe um grande problema, uma grande dor. E nesses próximos minutos que você está aqui comigo, eu vou te mostrar que grande problema é esse que todo líder enfrenta. Quero saber se você também enfrenta. E vou dar algumas orientações sobre como resolver isso, através de um modelo de gestão que eu desenvolvi ao longo dessas mais de 2 décadas de experiência profissional. E espero que isso aqui seja útil para você, para o seu desenvolvimento profissional na sua liderança. Primeiramente, eu vou trazer para vocês e vou ilustrar para vocês aqui exatamente o que, na minha opinião, é uma grande dor e o maior problema que todo líder enfrenta. Eu chamo esse problema de o caos organizacional. Todo líder tem como responsabilidade garantir que as pessoas da equipe produzam, entreguem melhores resultados, fiquem focadas naquilo que tem que fazer, entreguem o que agrega mais valor para o negócio, né? Ou seja, mas a gente percebe que as pessoas nas empresas, elas são demandadas de todos os lados, por diversos setores, por diversas áreas, e muitas vezes eu até como líder não consigo garantir o que é que as pessoas vão fazer, qual é o foco que elas têm que ter, qual é a prioridade que elas têm que seguir, porque elas sempre são demandadas de diversos, de todos os lados, né? Ou seja, de todo lado surge demanda. E como fazer as pessoas serem mais produtivas num ambiente desse caótico, onde todo mundo pede alguma coisa, onde tudo é urgente, onde as pessoas são interrompidas a todo momento. Vamos entender, eu vou ilustrar para vocês aqui como é que isso acontece. Então, eu vou começar trazendo para vocês um cenário de equipes, onde eu tenho 3 equipes. Para cada equipe tem um gerente, e aí eu trouxe um cenário tradicional, onde as equipes estão organizadas funcionalmente, por setores, por função. Então, eu coloquei aqui uma equipe de tecnologia, uma equipe do comercial, uma equipe do financeiro, com o seu respectivo gestor funcional, né? Um gerente de tecnologia, um gerente comercial e um gerente financeiro. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as demandas que chegam para essas equipes, elas vêm de 2 origens. Ou essa demanda, ela faz parte de um projeto da organização, projeto esse que muitas vezes está ligado a algum objetivo estratégico e tem relação com alguma meta futura da organização. Toda empresa é feita de projetos, porque são os projetos que vão fazer com que o futuro da empresa seja construído. Só que eu também tenho demandas das operações do dia a dia, que é exatamente o que mantém o presente da empresa. Então, todas as pessoas das equipes estão trabalhando em 2 coisas, no presente da empresa e no futuro. No presente são as tarefas que envolvem a operação para manter a empresa funcionando no seu dia a dia, e os projetos que estão conectados à estratégia da empresa que vai construir o futuro.
Se eu perguntar para vocês hoje, imagine que a sua equipe, é bem provável que a sua equipe trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, ou seja, a sua equipe está envolvida em vários projetos da companhia e a sua equipe também tem várias operações. E eu pergunto, se a sua equipe trabalha com vários projetos e várias operações, normalmente o que é que ela vai priorizar? Eu tenho uma tarefa de um projeto que vai construir uma nova filial da empresa. E eu tenho uma tarefa que é um relatório que o diretor me pediu para entregar hoje. Normalmente, as equipes elas vão priorizar o presente, as operações do dia a dia. E os projetos acabam ficando em segundo plano. Então, o que as empresas começaram a fazer? Vamos estruturar uma área de projetos, porque a gente precisa ter guardiões de projetos, né? Ou seja, ter gestores de projetos para acompanhar melhor os projetos, porque normalmente eles são deixados e relegados a segundo plano, porque normalmente o presente e a operação do dia a dia ocupa a equipe. E claro que tem um fator também envolvido aí, porque projetos são coisas novas, são coisas incertas, e as pessoas tendem a procrastinar o que é mais incerto. É melhor a gente se focar no que a gente já faz todo dia aqui, que é o mais seguro. E aí as empresas começaram a se estruturar. E aí elas começam a implantar o que elas chamam de PMO, ou escritório de projetos. Então o PMO é uma área organizacional composta por gerentes de projetos, e eu vou dar exemplos aqui. Gerentes estes que estruturam os projetos, quais são as atividades, escopo, cronograma, riscos, etc. Quem são os stakeholders, que são os interessados, quem são os recursos responsáveis por fazer aquelas atividades que foram definidas. E eles são responsáveis por garantir que esses projetos sejam feitos no prazo e etc, etc. Só que o que a gente percebe? Que mesmo com essas iniciativas, onde eu tenho os projetos estruturados, com seus gestores, com seus stakeholders específicos, que são os interessados no projeto, mesmo assim esses projetos não são cumpridos no prazo. Porque eu criei uma camada de gestão, mas o que isso mudou na capacidade de execução das equipes? Lembrando que, além dos projetos, as equipes estão voltadas, também focadas nas operações do dia a dia, que também consomem essa equipe. Que normalmente quem cuida são os gerentes das áreas. E se eu tenho uma demanda que é de projeto, que é um outro gerente que demanda para mim, e eu tenho uma outra demanda que é do meu chefe imediato que está me pedindo, normalmente eu vou priorizar a do meu chefe. Então eu começo a ter aqui um conflito pelo recurso e uma disputa pelos recursos. Um conflito, né? Porque eu tenho partes interessadas, stakeholders diferentes, o chefe da equipe, o gerente do projeto, os stakeholders dos projetos, o diretor da empresa, enfim, eu tenho diversos interessados e eu começo a ter um conflito, né? Ou seja, eu começo a ter um conflito e uma disputa pelos recursos. E o que a gente percebe na maioria das vezes é que o que menos se discute, então se estrutura, né? Uma área de projetos, com gestores, etc. Muitas vezes essa área de projetos também se estrutura uma área de operações para cuidar dos processos, para que as equipes executem as boas práticas da empresa, né? Vinculada também com a área de projetos, mas o que a gente percebe que não se atenta é o seguinte: quem é que está olhando para a equipe e para como as pessoas executam o trabalho? Porque são elas que fazem o negócio acontecer. Então, nesse exemplo, eu vou simular qual é a visão desse cara daqui que faz parte dessa equipe e que está envolvido nos 3 projetos e nas operações. A visão dele é essa aqui. Ó, ele tem 2 tarefas do projeto A, 4 tarefas do projeto B, 2 do projeto C e 2 operações que ele precisa cumprir no dia a dia. Essa é a mesa desse cara hoje. E o que a gente está fazendo para ajudar essa equipe, ou esse profissional, né? Nesse caso, nessa equipe, mas o que a gente está fazendo para garantir que essa equipe, aí eu vou abrir aqui
né, o backlog de demandas, ou seja, as pendências das outras equipes e o que é que as outras equipes estão envolvidas, o que é que eu estou fazendo para que essas equipes trabalhem de forma focada e produtiva para garantir que essas coisas sejam entregues. Muitas vezes a gente só adicionou camadas de gestão. A gente só adicionou mais caciques que vão cobrar das pessoas. Ou seja, eu estou adicionando níveis e camadas de tensão e de controles. Mas eu não estou resolvendo de fato como eu crio um ambiente produtivo para as pessoas. Inclusive, até esse ambiente de controle e de cobrança pode ser até pior. Pode fazer com que as pessoas produzam menos. Então, quando essa equipe está trabalhando e aí ela olha para isso aqui e diz assim, caramba, o que é que eu vou priorizar agora? O que é que eu vou fazer? Qual é a minha prioridade? Normalmente as pessoas começam a utilizar, porque o meu gerente está me cobrando isso aqui. O gerente do projeto A está me cobrando isso. O gerente do projeto B está me cobrando isso. Eu vou no cafezinho e encontro esse stakeholder 4, ele está me cobrando essas tarefas do C. Então, a equipe se sente bombardeada de cobrança de todos os lados, tudo é urgente. Às vezes o cara está fazendo uma coisa, daqui a pouco chega outra e interrompe, ele vai fazer a outra, e depois ele faz a outra, e aí acaba não fazendo nada. E como é que esse cara prioriza? Quem é que ele vai atender? E aí, normalmente, ele vai atender o que. Aí eu costumo dizer que ele começa a usar a metodologia Tarzan para executar as demandas. A metodologia Tarzan diz o seguinte: cumpra as atividades de quem grita mais, de quem reclama mais, de quem cobra mais. Então as pessoas ficam, rapaz, deixa eu fazer essa atividade aqui desse cara que está me cobrando demais. Só que quem disse que essa atividade é mais importante para a companhia e para a organização? Quem disse que essa é a prioridade? Então, o que a gente percebe nas organizações é isso. Um cenário caótico. Por isso que eu chamei de caos organizacional. Onde se demanda a todo momento, onde muitas vezes não se tem planejamento adequado, onde as coisas chegam de última hora, onde tem muita pressão, e isso acaba estourando nas equipes, na improdutividade das pessoas, na saúde das pessoas, no burnout, criando problemas realmente que atrapalham um ambiente saudável de trabalho, para que as pessoas realmente se sintam produtivas. E aí vem minha pergunta. Vocês se identificaram com isso aqui? Fez sentido para vocês? Vocês vivenciam um pouco esse caos de demanda vir de todo lado, da sua equipe dizendo que tem vários chefes e não sabe a quem atende, de ter muita sobrecarga de trabalho, de realmente a gente não entender quem a gente tem que atender e como resolver isso. E esse é a sua responsabilidade como líder. É o seu papel resolver esse tipo de dilema aqui. Fazer as pessoas performarem, criar ambientes saudáveis no trabalho, para que as pessoas não adoeçam e para que as pessoas fiquem motivadas. Como fazer com que os meus clientes estejam satisfeitos e a minha equipe esteja satisfeita com o trabalho? É isso que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. Como a gente resolve esse problema. E para resolver esse problema, existem duas grandes etapas. E eu vou começar a falar um pouquinho agora dessas etapas para vocês. A primeira grande etapa eu chamo de fluxo de demandas e priorização. Na verdade, no cenário que a gente vê nas empresas é esse aqui. Eu tenho um time que está aqui trabalhando e eu tenho as áreas que são atendidas por esse time, que demandam projetos, operações, etc. Então essas áreas e esses clientes estão, olha, em contato direto com essa equipe, demandando a todo momento, sem planejamento. Às vezes eu tenho um cliente aqui na ponta que ele só fala com essa pessoa daqui e só ela resolve aquele problema. Então, num ambiente desse, isso aqui favorece esse caos, né? Ou seja, e favorece essa falta de visão sua como líder do que a equipe está fazendo. Às vezes tem líderes, não sei se você se identifica com isso, mas às vezes eu vejo líderes que nem sabem o que a equipe faz. Por quê? Porque a demanda chega direto, né? E ele tem que ficar correndo atrás para saber o que a equipe está fazendo. Então, isso aqui
é um problema. E a primeira solução que a gente implementa para resolver esse problema do caos é o que eu chamo de uma estrutura, uma camada, que é essa camada daqui, onde a partir de agora eu centralizo as demandas daquele time. Isso aqui é uma estrutura que a gente monta por equipe, por célula. Então eu tenho clientes que a partir de agora vão enviar demandas para uma figura, né? Ou seja, para essa camada. E essa camada vai ter como responsabilidade centralizar, listar todas essas demandas e priorizar. Então esse é o primeiro ponto. A partir de agora não é o meu time que entrega alguma coisa para o cliente. Na verdade, o cliente pede a essa camada e essa camada entrega. E diz quando vai entregar, prazos, faz todo o alinhamento de expectativas. Então, essa camada faz o alinhamento de expectativa com esses stakeholders clientes sobre quando vai ser feita aquela demanda, em que prioridade está, por que isso está como prioridade. Porque para esses clientes tudo é urgente e a prioridade máxima tem que ser a demanda deles. Mas não é bem assim, né? A gente precisa seguir o que é prioridade para a organização, para a empresa. E muitas vezes o que esse cliente pediu aqui é menos prioritário do que esse pediu. Mas eles precisam entender isso. E tem que ter alguém responsável por deixar isso claro. Você vai receber essa demanda aqui só um mês depois, né? Daqui a um mês. Por quê? Porque a gente está focado nessa demanda que para a organização é mais estratégico, porque gera mais resultado e mais retorno para a companhia. Então, a primeira grande etapa desse processo é adicionar essa camada de centralização de demandas, de gestão de demandas, de fluxo de demanda, a demanda chega e a demanda é entregue. E qual é o alinhamento que é feito sobre o que é prioridade, sobre o que, quando essas coisas vão ser entregues, enfim. Então é uma camada que eu chamo de camada do cliente, é um representante do cliente aqui. E a segunda etapa é a que eu chamo de fornecedor. Eu implanto uma metodologia no time. Adicionei aquela camada do cliente, mas agora eu tenho que fazer as pessoas produzirem melhor. Produzirem com qualidade, dentro do prazo que combinou. Ou seja, então a gente vai ter um processo e uma metodologia de gestão para garantir que esse time trabalhe em ciclos de produção que vai de 2 semanas a um mês, ou em alguns casos esse ciclo é diário, depende muito da característica do time. E a cada ciclo desse vai ter um planejamento, uma definição de uma meta, ou seja, dentro daquelas demandas que estão priorizadas lá pelo cliente, pelo representante do cliente, o time vai dizer, opa, a gente consegue fazer isso aqui nesse ciclo, vai ter um alinhamento com esse cliente, o time vai executar esse trabalho e vai diariamente monitorar, é o time que gerencia o próprio trabalho. Depois o time vai prestar contas da entrega que prometeu. E depois o time vai avaliar como melhorar o ciclo. Porque o time vai reconhecer o que fez de bom naquele ciclo e avaliar o que precisa melhorar. Como equipe, como processo de trabalho, enfim, em relação a tudo. Então a gente implementa uma metodologia para que eu garanta que aquele time vire fornecedor. Então você é líder, e se você assumir aquela posição de cliente, você vai passar a ser cliente do seu time, não mais líder do seu time. O seu time, ao invés de ser liderado, ao invés de ser subordinado, você vai passar a ser fornecedor. E quando eu falo fornecedor, é até a postura. Porque o time vai definir metas, assumir essa responsabilidade de cumprir essa meta, tomar decisões, gerenciar o próprio trabalho, e se responsabilizar pela gestão de tudo. Saber quem produz, saber quem não produz, tomar as decisões que
precisam ser tomadas, enfim. Claro que o time vai ter ferramentas, técnicas, métodos para que esse ambiente aconteça, para que realmente a gente construa um trabalho de um time, para que realmente aquele time funcione como uma orquestra, onde se um errar, todo mundo perde e todo mundo ganha entregando a música. E todo mundo precisa trabalhar para entregar a música e não focar só em tocar o seu instrumento, que é o que o individualismo faz. Tem pessoas que só ficam ali, né, querendo fazer a sua parte, mas assim, a gente cria esse ambiente de o resultado e a meta do grupo, do time, todo mundo é responsável por isso e tem metodologia para que esse ambiente, para que essa cultura, ela prevaleça e ela se estabeleça dentro da sua organização e da sua equipe. Então, em resumo, eu tenho uma camada cliente e uma camada fornecedor, time, para justamente garantir que as demandas e esses clientes estejam sendo administrados, as expectativas deles estejam sendo administradas e eu faça um alinhamento com o meu time do que é possível fazer e o meu time tenha ferramentas e métodos adequados para poder entregar aquilo que prometeu em cada ciclo de produção. Então, em resumo, a gente implementa essas duas grandes etapas. Essa camada de cliente e essa camada de fornecedor. E aí, na minha experiência, eu fazendo isso, né, ao longo desses 25 anos de trajetória profissional, eu comecei a perceber que isso aqui, numa escala maior, isso aqui é um modelo que precisa ser replicado para todos os times da sua organização. Claro que você precisa começar com o seu time. Mas aí eu vou fazer um paralelo com aquele exemplo que eu trouxe lá no início do caos organizacional, do time comercial, do time TI, do time financeiro. Então imaginem-se que esses times estão funcionando no modelo TMO, que é o modelo que eu desenvolvi, que é o escritório de gerenciamento de equipes. Então não basta só ter um PMO gerenciando os projetos. Não basta só ter um BPMO gerenciando os processos. A gente precisa ter, além do escritório de projetos e do escritório de processos, a gente precisa ter um escritório de equipes que trabalham nesse modelo, todas as equipes trabalham nesse modelo e as células estão estruturadas nesse modelo e a gente consegue plugar e assessorar o PMO e o BPMO. E vou pegar aquele exemplo que eu trouxe lá, os 3 projetinhos, dos 3 gerentes de projetos que demandam dessas 3 áreas, que têm os seus stakeholders interessados nesses projetos, que também tem as operações do dia a dia, que são os processos para fazer a empresa funcionar, que também tem os stakeholders. E que a partir de agora, cada stakeholder desse, cada guardião dessas demandas, então esse gerente desse projeto, se ele tem demanda do comercial, ele sabe que ele vai pedir para esse cara daqui. Ele não vai precisar interagir com as pessoas da equipe diretamente. Ele tem a quem pedir. E esse cara também vai fazer isso com o time financeiro e vai receber um retorno de quando essas demandas vão ser feitas. Também vai fazer isso com o time de tecnologia, porque ele está envolvido. Então, cada stakeholder e cada demandante tem a segurança de entender que cada célula tem o seu backlog de trabalho e vai priorizar adequadamente. Então, se olhar do ponto de vista agora da equipe, então o comercial ele está aqui. Ele vai receber as demandas de quem demanda dele. Então tem aqui demanda do gerente do projeto A, tem demanda do gerente do projeto C e tem demanda daqui das operações do dia a dia. Essas demandas vão ser priorizadas, vai haver um alinhamento de expectativas de quando isso vai ser feito e isso vai entrar no time e o time vai rodar os seus ciclos de produção para garantir que essas demandas sejam entregues e produzidas e os clientes estejam recebendo. Isso vai acontecer
para a célula do comercial, para a célula de TI, que vai ter também aqui os 4 pontos de entrada, a sua priorização e o time trabalhando no modelo do ciclo de gestão para garantir que cumpra aquilo que prometeu. E o time financeiro também. O cliente vai receber as demandas, vai priorizar as demandas e vai passar para o time produzir. Esse é o modelo que eu batizei de TMO, Team Management Office, escritório de equipes. Essa é a solução que eu tenho trazido para os líderes que eu acompanho nessa minha trajetória profissional e que tem resolvido muitos problemas do caos organizacional, dessa complexidade de gestão de demandas. Então, e que eu, com muito prazer, apresento aqui para você, líder, gestor, diretor, empresário, empreendedor, você que está na trincheira, no campo de batalha, vivenciando esses ambientes organizacionais, vivenciando como isso é complexo, né? Lidar com as expectativas de stakeholders diferentes, que muitas vezes são conflitantes, né? Tudo é urgente, que é tudo para ontem, e como a gente fazer esse trabalho de gestão de times, para a gente saber o quanto a minha equipe consegue produzir, trazer um ambiente saudável de trabalho para essas pessoas, para que elas também realmente... Não adianta nada eu atender as expectativas dos clientes e a minha equipe está sobrecarregada e doente. Não adianta nada eu também ter uma equipe tranquila e se os meus clientes estão insatisfeitos, se os meus stakeholders estão insatisfeitos. Então a gente vive nesse dilema e nessa balança de como atender as expectativas dos meus stakeholders, dos meus clientes, e de como garantir que as minhas equipes e as pessoas que trabalham comigo estejam saudáveis, mas também tenham desafio e sejam mais produtivas, estejam em alta performance sem perder a qualidade de vida. Isso que vocês estão vendo aqui é um modelo que procura ajudar os gerentes de projetos, os PMOs corporativos das empresas, para que os projetos eles sejam entregues dentro do prazo, e se propõe ajudar os gerentes de processos, os BPMOs das empresas, para garantir que os procedimentos da empresa sejam cumpridos, para que as operações do dia a dia fluam da maneira que tem que fluir. E você, como líder da sua equipe, entendendo que a sua equipe trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, com várias operações ao mesmo tempo, com várias demandas, e nesse ambiente caótico, você pode ter sim metodologias, técnicas, ferramentas para garantir que você consiga ter visibilidade de tudo que precisa ser feito e faça um alinhamento de expectativas com os seus clientes e com a sua equipe, do que pode ser feito, do quando pode ser feito, do quanto vai custar, enfim, ou seja, ter clareza sobre isso. Para cumprir o seu objetivo principal, fazer com que as pessoas entreguem melhores resultados e a sua equipe entregue melhores resultados e os seus clientes estejam satisfeitos e você consiga agregar valor com o seu trabalho. Esse é o seu papel como líder, essa é a sua responsabilidade nessa liderança para garantir que os objetivos sejam atingidos da organização que você atua e que você conduz os negócios. E eu espero que tenha sido útil esses minutos que passamos juntos aqui. E visualize se isso aqui fez sentido para você. Se você quiser mais informações, siga as instruções que você vai receber nos canais que esse vídeo vai estar disponibilizado para que você possa se aprofundar ainda mais nesses modelos e receber a minha ajuda para implementar isso aqui e resolver os grandes problemas que você vivencia na sua empresa com a sua equipe, para que você consiga atingir melhores resultados na sua carreira profissional, para que você cresça profissionalmente, para que você realmente mostre o quanto a sua liderança agrega resultado para os seus clientes, para as suas equipes e para que você seja um líder valorizado e bem reconhecido no mercado. Esse é o nosso grande objetivo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, se isso aqui te interessou, procure
mais informações nos canais onde esse vídeo está disponibilizado. E avance. Eu estou aqui para te ajudar. E eu quero te ajudar. Muito sucesso para você. Conte comigo.